Você já imaginou ter tudo ao seu alcance e dinheiro, poder, uma vida de puro luxo e mais ainda sentir um vazio impossível de ignorar? Marcos, um empresário milionário que, cansado da superficialidade ao seu redor, toma uma decisão radical e se disfarça de mendigo para testar a bondade das pessoas em seu próprio restaurante. Mas o que acontece a seguir é simplesmente imprevisível e vai mexer com todos os envolvidos. Fique comigo até o fim para descobrir como um simples ato de empatia pode mudar destinos e revelar segredos profundos. Garanto que cada minuto desta história vai prender a sua atenção e trazer lições que podem transformar a sua vida. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, uma vida de luxo, mas algo faltava. Marcos Bernardi queria saber se ainda existia bondade no mundo. Então, tomou uma decisão radical e disfarçou-se de mendigo e entrou em seu próprio restaurante. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Uma jovem garçonete arriscou tudo para ajudá-lo, e essa atitude mudaria suas vidas para sempre. Ao longo dos anos, Marcos construiu um império gastronômico. Suas redes de restaurantes eram sinônimo de requinte e sofisticação, frequentadas apenas pela elite. Mas, ultimamente, cada taça de vinho e cada prato exuberante que saía de suas cozinhas pareciam perder o sabor. Ele queria algo mais. Precisava testar o mundo, precisava testar as pessoas. Foi assim que surgiu a ideia de um disfarce, um teste. Ele queria descobrir se ainda existiam pessoas boas, aquelas que ajudavam sem esperar nada em troca. E, para isso, precisaria se despir de sua posição e fortuna, e durante uma semana, viveria como um mendigo e testaria a bondade das pessoas. Naquela noite, em seu closet repleto de ternos sob medida, Marcos vestiu-se com roupas gastas e sujas, descalçou seus sapatos italianos e bagunçou os cabelos sempre alinhados. Ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. Seu reflexo mostrava um homem cansado, de olhar perdido. Seria assim que o mundo o enxergaria agora. Com um último suspiro, deixou seu apartamento de cobertura e tomou um táxi até o destino que escolhera para o teste, Le Palace, seu restaurante mais famoso. A casa ostentava lustres de cristal, garçons impecáveis e refinados, e era um símbolo de exclusividade. Ali, clientes comuns sequer ousavam entrar sem reserva. Como um mendigo seria recebido? Com desprezo? Seria expulso antes mesmo de pisar no salão? O frio da noite cortava sua pele quando Marcos se posicionou diante da entrada do Le Palace. O tapete vermelho se estendia, luxuoso, conduzindo os clientes bem vestidos até a porta dourada, onde 2 seguranças barravam qualquer um que não estivesse à altura do local. Respirando fundo, ele ajeitou o casaco puído e entrou. O silêncio foi imediato. Os clientes, em suas mesas impecavelmente arrumadas, interromperam suas conversas, taças de vinho pausaram no ar, olhares se cruzaram, alguns cheios de repulsa, outros de puro choque. O primeiro a reagir foi o gerente, Raul, um homem alto, de cabelos negros bem penteados e terno impecável, que marchou em sua direção com passos firmes. "O que pensa que está fazendo aqui?" Raul disparou, franzindo o senho. Marcos ergueu o olhar, estudando-o. Raul sempre fora um funcionário exemplar, mas sua frieza com clientes menos privilegiados já chamara sua atenção antes. "Estou com fome", murmurou Marcos, deixando transparecer um certo cansaço na voz. Raul bufou: "Isto aqui não é lugar para pedintes. Vá procurar um abrigo." Sua voz era dura, implacável. Marcos sentiu os olhares julgadores ao seu redor. Mulheres ricas cochichavam entre si, homens bem vestidos torciam os lábios. Ninguém, nem mesmo um funcionário de nível inferior, se opôs à postura do gerente. A humanidade ali parecia escassa. Mas, então, uma voz suave se fez ouvir: "Com licença." Uma jovem garçonete surgiu ao lado de Raul.
Seus olhos castanhos brilharam com compaixão ao olhar para Marcos. Ela usava um uniforme simples, mas bem arrumado, e segurava um bloco de anotações com os dedos ligeiramente trêmulos. Ele só quer comer, Raul, disse ela, hesitante, mas determinada. O gerente virou-se para ela, furioso, Renata, isso não é problema seu. Esse homem não pode, ele vai sujar o restaurante. Os olhos da jovem se voltaram novamente para Marcos. Havia algo em sua expressão que a fez tomar uma decisão repentina, deu pago e disse baixinho, mas firme. Raul a encarou, como se ela tivesse enlouquecido, Luque. Sua voz saiu carregada de incredulidade. Eu pago a refeição dele, e repetiu Renata, desta vez em um tom mais forte. Por um momento, o silêncio reinou no salão. Os clientes cochichavam, horrorizados. Alguns riam discretamente. O próprio Marcos sentiu um aperto no peito. Renata pegou sua carteira do avental e contou cada nota com dedos trêmulos. Marcos percebeu que aquele dinheiro significava muito para ela. Ele precisava saber por quê. Moça, você tem certeza? Murmurou, olhando-a. Ela assentiu, forçando um pequeno sorriso, sim. Ninguém deveria passar fome. Raul soltou um riso cínico, muito bem, então. Mas saiba que isso pode te custar caro. Ele apontou para ela com um dedo acusador antes de se afastar, ainda furioso. Marcos foi conduzido a uma mesa no canto, e Renata logo trouxe um prato quente. O aroma do ensopado preencheu suas narinas. Por anos, ele se perguntou quantas vezes essa mulher teria passado fome para entender tão bem sua dor. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele, observando-a enquanto ela arrumava os talheres. 2 anos, respondeu Renata, com um sorriso cansado. É um trabalho difícil, mas preciso dele. Tenho um filho pequeno, Gabriel. Um filho, Marcos percebeu algo especial nos olhos dela ao falar do menino, um brilho de amor verdadeiro. E seu marido? O sorriso sumiu. Não tenho. Criar Gabriel é minha responsabilidade. Marcos assentiu, pegando a colher. Renato observou por um instante antes de se afastar para atender outra mesa. Ele tomou a primeira colherada, sentindo um nó na garganta. Não pela comida, mas pelo gesto. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se humano de novo. E sabia que sua jornada estava apenas começando. A noite continuou, e Marcos observou a garçonete sendo constantemente maltratada por clientes e pelo próprio gerente, mas ela nunca perdeu a doçura, nunca deixou de sorrir. O empresário, ainda disfarçado, soube naquele momento que aquela mulher era diferente e que seu teste estava apenas começando. O salão do Le Palace resplandecia com luzes suaves refletindo nos lustres de cristal. O aroma dos pratos refinados preenchia o ar, e o som das taças de vinho se chocando criava um ambiente de exclusividade e poder. Mas, para Renata, aquela noite estava apenas começando e não seria nada fácil. Ela já sentia os olhares sobre si desde o momento em que chegou. Sussurros e risadinhas discretas se espalhavam pelo salão. A notícia de que ela pagará o jantar de um mendigo se espalhara rapidamente entre os clientes e funcionários. Raul, o gerente, caminhava entre as mesas como um rei em seu domínio, lançando olhares de reprovação à jovem garçonete. Seu prazer em vê-la desconfortável era evidente. Renata respirou fundo, tentando ignorar a vergonha que queimava sua pele. Precisava manter aquele emprego. Seu filho, Gabriel, precisava dos remédios. Foi então que Raul decidiu agir e Renata. Sua voz ressoou no salão, parando o burburinho dos clientes. Venha aqui agora. Todos os olhos se voltaram para ela, e seu coração disparou, mas ela obedeceu. Ao se aproximar do balcão central,
onde Raul o esperava com um olhar de desdém, viu que ele segurava uma comanda. Diga-me, Renata, e ele começou, a voz carregada de sarcasmo, você acha que este restaurante é uma instituição de caridade? Ela engoliu em seco, eu só queria ajudar, e respondeu, tentando manter a voz firme. Raul deu uma risada curta, sem humor, vai ajudar? E quem vai ajudar você quando perder seu emprego por desrespeitar as regras? Ele se virou para os clientes que assistiam à cena com evidente diversão. Senhoras e senhores, parece que temos uma funcionária aqui que acha que pode decidir para quem servimos ou não. Talvez devêssemos contratá-la para um abrigo de caridade, não acham? Algumas pessoas riram, outras simplesmente observaram impassíveis. Renata sentiu as lágrimas ameaçarem surgir, mas se recusou a deixá-las cair. Marcos, ainda disfarçado como mendigo, observava tudo de um canto escuro do restaurante. Seu maxilar estava travado, cada palavra de Raul era como um soco no estômago. Como aquele homem podia tratar uma funcionária de forma tão cruel? Se quiser tanto ajudar os pobres, e Raul continuou, cruzando os braços, talvez devêssemos descontar do seu salário para alimentar mais alguns mendigos. O que acha, Renata? Vai pagar do próprio bolso para garantir que este restaurante continue alimentando os necessitados? A humilhação era insuportável. Ela sabia que, se respondesse, sua situação pioraria. Mas ficar calada significava aceitar aquele abuso. Eu não me arrependo do que fiz, Sr. Raul, e sua voz saiu baixa, mas determinada. O gerente arregalou os olhos, surpreso com a ousadia. É mesmo? Pois bem, então pague a conta. Ele estendeu um recibo para ela. O valor era alto, considerando seu salário. A conta já fora paga na noite anterior, mas ele queria se certificar de que ela sentisse o peso da escolha. Tremendo, Renata pegou a carteira com as mãos trêmulas, retirou as poucas notas que guardava com tanto esforço para o tratamento de Gabriel. Seu coração doía, mas se recusava a mostrar fraqueza diante de Raul. Ela entregou o dinheiro e, sem dizer mais nada, voltou ao trabalho. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de os clientes retomarem suas conversas. Para eles, aquilo fora apenas mais uma distração da noite. Mas, para Marcos, fora uma demonstração cruel do verdadeiro caráter das pessoas que o cercavam. Ele observou Renata continuar seu serviço, com os olhos brilhando de lágrimas que ela se recusava a derramar. A indignação dentro dele crescia. Aquilo não ficaria assim. Naquela noite, Marcos tomou uma decisão, dele não apenas ajudaria Renata, mas também faria justiça. A noite estava fria quando Renata saiu do restaurante, caminhando apressada pelas ruas pouco iluminadas. O vento cortava sua pele e fazia seus cabelos voarem desordenadamente, mas ela pouco se importava com isso. Seu coração ainda estava acelerado depois do que acontecerá dentro do Le Palace, das humilhações constantes de Raul, os olhares de desprezo dos clientes, o peso da injustiça sobre seus ombros. Ela tentava respirar fundo, manter-se firme, mas, por dentro, sentia-se frágil, cansada, à beira do colapso. Não podia se dar ao luxo de desmoronar. Gabriel a esperava em casa. Ele precisava dela forte, sorridente, confiante, mesmo quando tudo dentro dela gritava o contrário. O ônibus demorou mais do que o normal para chegar. Enquanto esperava no ponto deserto, Renata olhava o celular rachado, observando a tela escura refletindo sua expressão abatida. Não havia mensagens novas, nenhuma boa notícia, apenas o eco do dia difícil e a lembrança do dinheiro que entregará para alimentar um desconhecido. Aquela voz interna lhe dizia que fizera a coisa certa. Quando finalmente embarcou, sentou-se e abraçou suas compras contra o peito. O cansaço a consumia, mas sua mente não permitia descanso. Como pagaria os remédios de Gabriel agora?
Seu salário já não era suficiente para cobrir todas as despesas, e qualquer desfalque era um golpe em suas finanças. Marcos estava sentado alguns assentos atrás, observando-a discretamente. Seu coração se apertava ao vê-la daquela forma. Ele sabia que a vida dela era difícil, mas só agora começava a entender a profundidade do sofrimento que carregava. Desde a noite anterior, quando viu o gesto nobre de Renata ao pagar por sua refeição, decidiu que precisava conhecê-la melhor. Quando o ônibus parou no bairro onde Renata morava, Marcos desceu alguns segundos depois dela. Manteve-se a uma distância segura, atento a cada detalhe. O bairro era humilde, mas bem cuidado. Algumas casas tinham luzes acesas, revelando famílias reunidas, crianças brincando na calçada, vozes ecoando pelas ruas. Ela seguiu por um beco estreito até chegar a uma pequena casa de fachada simples, com a pintura desgastada pelo tempo. Renata respirou fundo antes de abrir a porta. Ao entrar, encontrou Gabriel encolhido no sofá, abraçando um ursinho de pelúcia. O menino levantou a cabeça ao vê-la e sorriu, embora seu rosto pálido demonstrasse fraqueza. "Mamãe." Gabriel sorriu. Renata sorriu de volta, mas era um sorriso cansado. Largou a bolsa em cima da mesa e foi até ele, passando os dedos pelos fios escuros de seu cabelo. "Oi, meu amor. Como você está hoje?" "Eu desenhei você", disse ele, animado, pegando uma folha de papel colorida. Renata olhou o desenho. Lá estavam os dois de mãos dadas, ao lado deles, um homem desconhecido com roupas rasgadas. Ela franziu o senho. "Quem é esse, Gabriel?" "O moço que você ajudou ontem." Ela arregalou os olhos. "Como você sabe disso?" "A dona Clara me contou. Ela disse que você é uma heroína." Renata sentiu os olhos arderem. Sentia orgulho de ter ajudado alguém, mas, ao mesmo tempo, o medo crescia dentro dela. Precisava se manter firme para garantir que seu filho tivesse tudo de que precisava. Gabriel segurou sua mão. "Mamãe, a gente vai conseguir comprar meu remédio este mês?" O coração dela se apertou. Respirou fundo e forçou um sorriso. "Claro, meu amor. A mamãe sempre dá um jeito." O menino sorriu, confiante na resposta da mãe. Mas Marcos, do lado de fora da casa, percebeu a sombra de preocupação em seu olhar. Aquele momento foi suficiente para ele tomar uma decisão definitiva e não ficaria apenas observando. Precisava ajudá-la. A noite avançou, e Marcos continuou ali, observando pela janela entreaberta. Renata colocou Gabriel na cama, cobriu-o com o cobertor velho e beijou sua testa antes de apagar a luz. Depois, foi até a cozinha, abriu um pequeno pote de plástico e contou as poucas moedas e notas dobradas que restavam. Ela suspirou fundo. O dinheiro não seria suficiente. Renata passou as mãos pelo rosto, tentando afastar o desespero, e então pegou um caderno onde fazia suas contas. Pegou a caneta e começou a rabiscar números, somando e subtraindo, procurando uma solução onde não havia. Marcos observou tudo aquilo e sentiu um aperto no peito. Renata não podia continuar daquela maneira. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para o centro da cidade, Marcos formulou um plano. Ele ainda não revelaria sua verdadeira identidade, mas encontraria um jeito de ajudá-la sem que ela soubesse quem estava por trás disso. Não permitiria que Gabriel sofresse por falta de tratamento. Acima de tudo, não deixaria que a bondade de Renata fosse esmagada pelo mundo cruel ao seu redor. A partir daquele momento, Marcos Bernardi decidiu que mudaria o destino daquela mulher. Renata acordou antes do amanhecer, como fazia todos os dias. O sol ainda não havia surgido no horizonte, mas ela já estava de pé, preparando o café enquanto olhava para a mesinha onde, na noite anterior, contava as poucas moedas que tinha. O dinheiro mal dava para cobrir o aluguel,
muito menos para os remédios de Gabriel. Respirou fundo, tentando afastar o desespero e não se deixar abater. Seu filho dependia dela. Pegou o avental, prendeu os cabelos e saiu em direção ao ponto de ônibus. O trajeto até o Le Palace foi silencioso. O cansaço pesava sobre seus ombros, mas ela se forçava a manter a cabeça erguida. Precisava do emprego, precisava daquele salário. Quando chegou ao restaurante, o ambiente já estava movimentado. Garçons e cozinheiros se preparavam para mais um dia de trabalho, chefes organizavam os ingredientes, e Raul, o gerente, estava no centro do salão, dando ordens com sua expressão arrogante de sempre. Renata evitou seu olhar e seguiu para a cozinha. Pegou seu bloco de pedidos e se preparou para mais um dia longo. Mas algo estava errado, havia cochichos entre os funcionários, olhares furtivos lançados em sua direção. Um grupo de garçonetes a observava, trocando sorrisos maldosos. Ela sentiu um frio na espinha. Parece que hoje vai ser seu dia de sorte, e murmurou uma das colegas, com um sorriso cruel. Renata franziu o senho, sem entender o que você quer dizer com isso. Antes que pudesse obter uma resposta, ouviu a voz firme de Raul ecoando pelo salão. Renata, na minha sala, agora. Ela congelou. Todos os olhares se voltaram para ela, e seu coração disparou. Largou o bloco de anotações sobre o balcão e caminhou lentamente até a sala do gerente. Raul estava de pé, de braços cruzados, com um sorriso frio nos lábios. Na mesa à sua frente, um anel de ouro brilhava sob a luz. Você sabe o que é isso, não sabe? Perguntou ele, estreitando os olhos. Renata olhou para o objeto, confusa. Não entendo. Esse anel pertence a uma de nossas clientes mais importantes e foi encontrado no seu armário. O choque a atingiu como um soco. O quê? Isso é impossível. Eu jamais roubaria nada. Raul ergueu uma sobrancelha, divertido com seu desespero. Então está me dizendo que alguém colocou isso lá? Sim, eu não sei como isso foi parar no meu armário, mas eu juro que não fui eu. Ele suspirou, fingindo compaixão. Renata, eu tentei te dar uma chance, mas depois do que aconteceu ontem, depois do seu comportamento inaceitável, não posso mais fechar os olhos. Por favor, Sr. Raul, você tem que acreditar em mim. Eu jamais faria isso. As evidências estão contra você, e disse ele, pegando o anel e girando-o entre os dedos. E nosso restaurante não pode tolerar esse tipo de conduta. O ar pareceu faltar nos pulmões de Renata. Por favor, eu tenho um filho, eu preciso desse trabalho. E eu preciso manter o prestígio do Le Palace. Você está demitida. As palavras atingiram como uma lâmina afiada. Seu corpo tremia, sua visão ficou turva. Não, pegue suas coisas e saia imediatamente. Se fizer algum escândalo, chamarei a polícia. O nó em sua garganta se apertou. As portas da sala se abriram, e ela foi recebida por olhares curiosos e sorrisos maldosos. Os funcionários sabiam, eles já sabiam que isso aconteceria. Renata sentiu o rosto queimar de humilhação. Com mãos trêmulas, caminhou até o vestiário, pegou sua bolsa, tirou o avental e o colocou dobrado sobre o banco. Olhou ao redor uma última vez, como se esperasse que alguém dissesse algo, que alguém a defendesse, mas ninguém disse nada. Com a dignidade que ainda lhe restava, saiu do restaurante sem olhar para trás. A noite já caía quando ela chegou ao seu bairro. Caminhou lentamente, sentindo as lágrimas descerem sem controle. Como contaria a Gabriel que não tinha mais emprego? Como garantiria que ele teria o remédio? Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Ao chegar em casa, abriu a porta devagar, forçando um sorriso para seu filho.
Gabriel correu até ela, animado. Mamãe, você trouxe meu suco favorito? Renata engoliu em seco. Hoje, a mamãe não conseguiu comprar, meu amor. O brilho nos olhos do menino diminuiu um pouco, mas ele apenas sorriu. Tudo bem, mamãe. A gente pode tomar água. Renata sentiu o coração se partir. Não podia permitir que ele passasse por isso, não podia aceitar essa injustiça. Lá fora, Marcos observava tudo. Ele havia visto a cena no restaurante, sabia que Raul armara para Renata e sabia que não podia mais esperar. Aquela mulher precisava de ajuda e ele seria a pessoa a estender a mão para ela. Renata sentou-se no sofá da pequena sala, os olhos fixos no nada. A realidade de sua vida parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. Gabriel brincava no tapete com seu ursinho de pelúcia, alheio à tempestade que se desenrolava dentro da mãe. Ela queria chorar, gritar, pedir ajuda a alguém, mas sabia que ninguém viria. Sempre fora assim, estava sozinha, sempre estivera. Levantou-se devagar e caminhou até a mesa, onde guardava seus cadernos de contas. Pegou um lápis e começou a somar as dívidas, tentando encontrar um milagre entre os números frios e impiedosos do aluguel atrasado, contas de luz e água prestes a vencer, os remédios de Gabriel. Renata fechou os olhos, segurando a cabeça entre as mãos. Precisava encontrar outro trabalho, precisava fazer qualquer coisa. Foi então que tomou a decisão que partiu seu coração. Aceitaria um trabalho que sempre evitara, limpar banheiros de bares e boates. Sabia que o pagamento era imediato e que poderia ganhar algumas gorjetas, mas também sabia o que aquilo significava. Já ouvirá histórias de mulheres sendo assediadas nesses ambientes, tratadas como lixo por clientes bêbados, mas não tinha escolha. Na manhã seguinte, enquanto Gabriel ainda dormia, ela saiu de casa e caminhou pelas ruas em busca de trabalho. Não havia vagas em restaurantes ou mercados, então foi até a parte mais movimentada da cidade, onde as boates começavam a abrir as portas para mais uma noite de excessos. Ela engoliu em seco ao entrar no primeiro bar que encontrou. Preciso de alguém para limpar banheiros e lavar o chão, e disse o dono do bar, um homem gordo e de expressão dura, que a olhou de cima a baixo. Pagamos por noite. Se quiser, pode começar hoje. Renata assentiu, e assim começou a pior noite de sua vida. Os banheiros eram imundos, os clientes jogavam bebidas no chão, alguns a olhavam de maneira maliciosa enquanto ela limpava. Sentia-se invisível, reduzida a nada. Mas cada esfregada no piso era uma nota de dinheiro que poderia comprar um remédio para Gabriel. A madrugada avançou, e quando o relógio marcou 4 da manhã, Renata recebeu seu pagamento em dinheiro vivo. Saiu do bar exausta, com as pernas trêmulas e os olhos ardendo. Caminhou pelas ruas desertas até sua casa. Ao chegar, encontrou Gabriel ainda dormindo. Sentou-se ao lado dele, passou os dedos por seu rostinho adormecido. Mamãe vai cuidar de você, meu amor, eu prometo. Naquela noite, antes de dormir por poucas horas, contou o dinheiro e percebeu que, com mais algumas noites de trabalho, conseguiria comprar o remédio. O problema era, será que aguentaria? Nos dias seguintes, Renata repetiu a rotina. Trabalhou até o limite de suas forças, suportando olhares maldosos e assobios enquanto limpava. O dinheiro aumentava, mas sua dignidade parecia diminuir a cada dia. Até que, numa noite particularmente fria, ao chegar em casa, encontrou um envelope misterioso embaixo da porta. Ela o pegou com as mãos trêmulas, sem entender. Abriu devagar e viu que dentro havia uma quantia de dinheiro muito maior do que qualquer pagamento que já receberá. Junto ao dinheiro, havia um bilhete para a mãe mais corajosa que já conheci. Seu filho merece viver. Com carinho, um amigo. Renata levou a mão à boca, sentindo as lágrimas transbordarem. Ela não fazia ideia de quem havia deixado aquilo ali,
mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava completamente sozinha. Um anjo desconhecido a estava ajudando. E, sem saber, Marcos a observava de longe, escondido na sombra de uma árvore, garantindo que ela ficasse bem. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O dinheiro sobre a mesa parecia ainda mais misterioso agora que sabia quem havia deixado o envelope e um mendigo que ajudara no restaurante. Como ele podia ter tanto dinheiro? E por que teria um carro de luxo? Sua mente girava com perguntas sem respostas. Dona Clara percebeu a inquietação no rosto de Renata e segurou sua mão. Minha filha, você precisa ter cuidado. Não sabemos quem ele é nem o que quer. Renata assentiu lentamente, mas algo dentro dela dizia que aquele homem não representava perigo. Pelo contrário, desde o momento em que o viu faminto no restaurante, sentiu que ele era diferente. E agora, depois de tudo o que acontecerá, não conseguia acreditar que alguém assim pudesse ter intenções ruins. Eu preciso descobrir a verdade, murmurou. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia tranquilo, Renata ficou sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para o bilhete que acompanhava o dinheiro. As palavras estavam gravadas em sua mente, para a mãe mais corajosa que já conheci. Seu filho merece viver. Com carinho, um amigo. O que aquilo significava? Por que ele estava ajudando sem pedir nada em troca? A inquietação crescia dentro dela e, antes que percebesse, o sol já começava a surgir no horizonte. Decidiu que, se ele aparecesse novamente, ela falaria com ele. Precisava de respostas. Nos dias seguintes, Renata voltou à sua rotina. Com o dinheiro, conseguiu comprar os remédios de Gabriel e algumas comidas melhores do que estavam acostumados. Seu filho parecia mais forte e sorria com mais frequência, o que era suficiente para aquecer o coração dela. Mas a dúvida continuava martelando sua mente. Então, na terceira noite depois de receber o envelope, algo aconteceu. Renata estava voltando para casa depois de comprar pão na padaria da esquina, quando sentiu que estava sendo observada. Seu coração acelerou e ela olhou ao redor. O beco estreito pelo qual costumava passar estava vazio, mas havia um carro preto parado alguns metros à frente. Seus instintos lhe diziam que era ele. Caminhou mais rápido, tentando agir naturalmente, mas, assim que chegou à frente de sua casa, ouviu uma voz atrás dela: Renata. Ela se virou tão rápido que quase deixou o saco de pão cair. Ali, na penumbra da rua, estava ele. Não o mendigo sujo e miserável que vira no restaurante, mas um homem completamente diferente. Ele vestia um terno impecável, o cabelo bem penteado, a barba bem feita. Os olhos, porém, eram os mesmos, profundos e intensos, cheios de algo que Renata não conseguia decifrar. Você, sua voz saiu hesitante. Quem é você? Marcos respirou fundo, como se estivesse se preparando para um momento inevitável. Meu nome é Marcos Bernardi. Eu sou o dono do Le Palace. O mundo pareceu parar ao redor dela. Renata sentiu as pernas fraquejarem e precisou se segurar na grade do portão. Sua mente se recusava a processar aquelas palavras. Você está mentindo, sussurrou, incapaz de acreditar. Não estou, respondeu ele, dando um passo à frente. Eu me disfarcei porque queria saber a verdade sobre o mundo. Queria descobrir se ainda existia bondade genuína nas pessoas. Renata piscou, atordoada. E, por mim, você. Marcos hesitou por um momento antes de responder: porque você foi a única pessoa que viu mais do que um mendigo. Você foi a única que escolheu ajudar sem esperar nada em troca. Ela sentiu o coração disparar. Então tudo aquilo era só um teste, você queria apenas descobrir se as pessoas ainda tinham bondade?
Você me fez acreditar novamente, e disse ele, a voz carregada de emoção. O silêncio tomou conta da noite. Renata olhou para ele, ainda sem saber como reagir. Parte dela queria gritar, exigir explicações, perguntar por que ele não dissera nada antes, mas outra parte sentia algo diferente. Eu só quero saber de uma coisa, e disse, por fim. Esse dinheiro é um pagamento pelo que fiz? Pela refeição que paguei? Marcos negou rapidamente, não, nunca. Eu jamais tentaria comprar sua gratidão. Eu só queria ajudar de alguma forma. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente soltar um suspiro pesado. Eu não sei o que pensar sobre tudo isso. Marcos assentiu. Eu entendo. Mas só quero que saiba que minha ajuda não tem segundas intenções. Renata olhou para ele mais uma vez, antes de abrir o portão e entrar em casa. Fechou a porta e encostou-se nela, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Do lado de fora, Marcos permaneceu parado por alguns instantes, antes de se virar e caminhar de volta para seu carro. Ele sabia que não podia forçá-la a confiar nele, mas, no fundo, sentia que aquela história ainda estava longe do fim. O dia amanheceu diferente para Renata. Apesar da revelação da noite anterior, ela ainda não conseguia processar completamente o que descobrira. O homem que ajudara como um mendigo faminto era, na verdade, Marcos Bernardi, o dono do Le Palace, o mesmo restaurante de onde havia sido humilhada e demitida. Ela acordou mais cedo do que de costume. Gabriel ainda dormia, respirando suavemente, o rosto sereno em meio ao pequeno cobertor remendado. Renata passou os dedos pelos cabelos do filho e sentiu uma pontada de culpa. Ainda que tivesse conseguido dinheiro suficiente para os remédios por enquanto, sabia que não poderia contar com milagres anônimos para sempre. Levantou-se, vestiu-se mecanicamente e preparou um café simples. Sua mente estava inquieta. O que faria agora? Marcos prometera que sua ajuda não tinha segundas intenções, mas, ainda assim, Renata não conseguia confiar completamente. Afinal, por que um homem como ele se importaria com uma mãe solteira que, até poucos dias atrás, estava esfregando banheiros de boates para sobreviver? Ainda perdida em pensamentos, ouviu uma batida forte na porta. Seu coração deu um salto. Abriu lentamente, e, do outro lado, estava ninguém menos que Marcos. Dessa vez, ele não usava o disfarce, nem o olhar misterioso da noite anterior. Estava ali como ele mesmo, vestindo um terno impecável, mas seu semblante era sério. Renata, precisamos conversar. Ela hesitou, mas assentiu, dando-lhe espaço para entrar. Ele parou no meio da sala e olhou ao redor, absorvendo cada detalhe, a simplicidade do lugar, os móveis desgastados, os brinquedos espalhados pelo chão, o pequeno pote de arroz e feijão sobre o fogão. Eu já disse que não preciso de caridade, começou ela, cruzando os braços. Marcos respirou fundo, não estou aqui por isso. Estou aqui para corrigir um erro. Renata arqueou uma sobrancelha, de que erro seria esse? Ele a olhou diretamente nos olhos, o que fizeram com você no Le Palace foi injusto, e eu não vou deixar isso impune. Ela sentiu o estômago revirar, já passou, Marcos. Não há nada que você possa fazer agora. Raul conseguiu o que queria, e eu fui demitida. Fim da história. Não é o fim da história, e sua voz saiu firme, determinada. Raul armou para você. Eu já sabia que ele era problemático, mas agora tenho provas concretas de que ele manipulou tudo para incriminá-la. Renata piscou, surpresa, como assim? Marcos tirou um tablet de dentro do paletó e deslizou os dedos sobre a tela. Então, mostrou a ela um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do restaurante. Ela arregalou os olhos.
Na gravação, Raul aparecia ao lado de uma das garçonetes, segurando o anel que supostamente Renata havia roubado. Com um sorriso cínico, ele o colocava dentro do armário dela, enquanto a funcionária ria baixinho. Renata levou a mão à boca. Ele armou tudo. Sim, e confirmou Marcos. E eu vou fazer com que ele pague por isso. Ela sentiu um misto de alívio e raiva crescer dentro de si. Parte dela queria gritar, exigir justiça, mas outra parte ainda estava assustada. O que você pretende fazer? Marcos guardou o tablet e cruzou os braços. Vou convocar uma reunião extraordinária no restaurante. Quero que todos os funcionários e clientes vejam o que aconteceu. E quero que você esteja lá. Renata hesitou. A ideia de voltar ao Le Palace, depois de tudo que passou, fazia seu estômago revirar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava enfrentar Raul. Respirou fundo e assentiu, está bem. No dia seguinte, o Le Palace estava lotado. Todos os funcionários foram chamados para uma reunião extraordinária, e clientes importantes também estavam presentes, curiosos para saber o que aconteceria. Raul, confiante como sempre, estava no centro do salão, sorrindo enquanto conversava com os clientes. Para ele, aquele era apenas mais um dia normal. Então, Marcos entrou. O silêncio tomou conta do restaurante. O dono da rede de restaurantes caminhou com passos firmes até o centro do salão e subiu em uma pequena plataforma usada para anúncios. Atenção, por favor. Quero a atenção de todos. Sua voz ecoou pelo ambiente. Raul franziu o senho, confuso. Ele olhou ao redor, percebendo que algo estava fora do normal. Marcos continuou, hoje. Convoquei esta reunião para esclarecer algo muito grave que aconteceu aqui dentro. Os funcionários trocaram olhares inquietos, e os clientes, intrigados, se inclinaram em suas cadeiras. Recentemente, uma de nossas funcionárias foi injustamente acusada de roubo e demitida publicamente. No entanto, após revisar as imagens de segurança, descobri que tudo foi uma armação. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Raul sentiu o sangue gelar nas veias. Marcos ergueu o tablet e, com um toque, projetou a gravação no telão do restaurante. O vídeo mostrou claramente Raul colocando o anel no armário de Renata e depois fingindo surpresa ao encontrá-lo. O silêncio foi absoluto. Então, os clientes começaram a cochichar, alguns expressando indignação. Os funcionários, que antes tinham medo de falar, agora olhavam para Raul com desprezo. O gerente tentou argumentar, Sr. Bernardi, isso é um engano, eu posso explicar. Marcos o cortou, com um tom gélido, não há explicação. Você está demitido. Raul abriu e fechou a boca, sem saber o que dizer. Mas, senhor, eu trabalhei aqui por anos e, em todos esses anos, quantas outras pessoas você prejudicou? Quantas Renatas passaram por aqui antes? Não houve resposta. Marcos olhou para os funcionários e clientes. O Le Palace sempre se orgulhou de oferecer o melhor serviço, mas isso não pode ser feito se houver injustiça dentro de nossas próprias paredes. Eu não tolero esse tipo de comportamento em meu restaurante. Ele então se virou para Renata, que observava tudo com os olhos marejados. Renata, se você quiser, seu lugar ainda está aqui. Mas, desta vez, não como garçonete. Quero que seja gerente deste restaurante. O choque tomou conta do salão. Renata ficou sem palavras. Ela, que havia sido humilhada e expulsa dali, agora estava sendo convidada a liderar o mesmo lugar onde sofreu tanto. Respirou fundo, sentindo um misto de emoções. Olhou para Gabriel, que estava sentado em um canto, sorrindo com orgulho da mãe. Então, finalmente respondeu, sim, eu aceito. O restaurante explodiu em aplausos.
Raul saiu de cabeça baixa, derrotado, enquanto Renata sentia que, pela primeira vez em muito tempo, sua vida estava tomando um novo rumo. E Marcos, bem, ele sabia que aquilo ainda era apenas o começo. Renata ainda sentia o coração acelerado enquanto os aplausos ecoavam pelo salão do Le Palace. Tudo parecia um sonho distante demais da realidade que viverá até então. Momentos antes, Raul havia sido exposto como o verdadeiro culpado por sua demissão injusta e, agora, diante de todos, Marcos Bernardi a promovia a gerente. Ela olhou para Marcos, tentando compreender o que exatamente estava acontecendo. Aquele homem, que há alguns dias aparecerá em sua vida disfarçado de um mendigo, agora lhe estendia uma oportunidade que parecia impossível. O orgulho em seu peito misturava-se ao medo. Eu não sei se posso aceitar, e murmurou, sentindo os olhares de todos sobre si. Marcos franziu o senho, surpreso com a hesitação dela, por que não? Renata olhou para os rostos no salão. Algumas pessoas aplaudiam com entusiasmo, mas outras a olhavam com ceticismo. Entre os funcionários, alguns pareciam felizes por ela, enquanto outros cochichavam entre si, claramente incomodados. Eu nunca fui gerente de nada, Marcos já admitiu, sentindo um nó na garganta. Nunca administrei um restaurante. Eu só sei servir mesas e fazer café. Marcos sorriu, um sorriso genuíno que a desarmou, e isso é tudo o que você acha que sabe. Mas o que eu vi foi uma mulher que trabalhou duro, que tratou clientes e funcionários com respeito, que se sacrificou sem hesitação por quem precisava. O que faz um bom gerente não é a experiência, Renata, é o caráter. As palavras dele a atingiram como uma rajada de vento quente. Caráter. Isso era algo que sempre tivera. Ela olhou para Gabriel, que observava tudo da cadeira onde estava sentado, os olhinhos brilhando de orgulho. Como poderia ensinar ao filho a não desistir se, naquele momento, ela mesma recuasse diante da primeira oportunidade de mudar de vida? Respirou fundo, está bem. Eu o aceito. O restaurante explodiu em novos aplausos, e dessa vez, Renato o sentiu como uma verdadeira vitória. A transição não foi fácil. No primeiro dia como gerente, Renata sentiu-se completamente perdida. Nunca havia lidado com planilhas, pedidos de fornecedores ou administração de equipe. Enquanto vestia o uniforme novo, mais sofisticado do que o avental de garçonete que sempre usará, sentia-se deslocada. Mas Marcos estava ali. Ele passou horas explicando-lhe pacientemente os detalhes do funcionamento do restaurante, mostrando números, estratégias e o que tornava aquele lugar tão exclusivo. Aos poucos, ela começou a entender. Mas nem tudo era simples. Os funcionários que antes trabalhavam ao lado dela agora estavam sob sua liderança. Alguns a respeitavam, outros claramente não gostavam da ideia de ver uma ex-garçonete no comando. Isso é uma piada, murmurou um dos garçons mais antigos para um colega, enquanto Renata tentava aprender a organizar a equipe. Ela nem sabe como administrar um restaurante. Renata ouviu, mas não reagiu. Não seria fácil, mas ela não desistiria. Naquela noite exaustiva, Gabriel estava em casa com Dona Clara, e Renata se permitiu alguns minutos de pausa em seu pequeno escritório. Foi quando ouviu uma batida na porta. Ao abrir, encontrou Marcos. Desculpe aparecer tão tarde, disse ele, mas queria saber como foi seu primeiro dia. Renata suspirou e sorriu, cansada, foi difícil. Acho que muitos não aceitam que eu esteja ali. Marcos assentiu, no começo, sempre é assim. Mas você tem algo que muitos não têm, determinação. Você vai provar que merece estar ali. Ela olhou para ele, curiosa, por que está fazendo tudo isso por mim? Ele pareceu hesitar por um instante, como se escolhesse bem as palavras antes de falar, porque eu acredito em você. O silêncio pairou entre eles por alguns instantes.
Renata sentiu algo diferente no olhar dele, algo que a fez desviar o olhar e prender a respiração. Eu devo muito a você, disse Marcos, quebrando o silêncio. Quando me disfarcei de mendigo, perdi a fé nas pessoas. Mas você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Renata sorriu, corando levemente. Você me deu uma oportunidade que eu nunca imaginei ter. Ele sorriu de volta, então aproveite. Você merece. E, pela primeira vez em muito tempo, Renata começou a acreditar nisso também. Nas semanas seguintes, Renata surpreendeu a todos. Ela se esforçou para aprender cada detalhe do restaurante, passando horas estudando, observando e aperfeiçoando-se. Aos poucos, sua confiança cresceu. Os funcionários que antes duvidavam dela começaram a respeitá-la. Sua liderança era diferente da de Raul, ela não gritava, não humilhava ninguém. Pelo contrário, fazia questão de ouvir a equipe, entender as dificuldades de cada um e encontrar soluções que beneficiassem a todos. O restaurante começou a prosperar ainda mais. Clientes passaram a notar a diferença no ambiente. O Le Palace não era mais apenas um lugar de luxo, mas também um local onde cada funcionário era valorizado. E Marcos observava tudo com orgulho. Mas, no fundo, um novo medo crescia dentro dele, sabia que estava se apaixonando por Renata. E temia que, se ela descobrisse a verdade sobre seu passado, sobre a forma como planejou tudo no início, talvez nunca mais quisesse vê-lo. Renata ainda se lembrava do abandono e da solidão que sentirá quando Gabriel nasceu. Não confiava em homens. Ainda carregava a dor das traições que viverá. Mas, agora, algo mudará. Havia Marcos. Ele esteve ao seu lado, acreditando em seu potencial quando ninguém mais acreditava. E ela começou a sentir algo crescendo em seu coração. Porém, ainda havia a sombra da mentira. Se descobrisse que toda aquela ajuda inicial surgiu de um teste, Renata jamais o perdoaria. Marcos sabia disso, mas também sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Os dias no Le Palace tornaram-se intensos. Desde que assumirá o cargo de gerente, Renata trabalhava dobrado para provar a todos e a si mesma que merecia estar ali. No início, os olhares desconfiados dos funcionários a intimidavam, mas ela manteve a postura firme. Em pouco tempo, sua liderança começou a ser notada, ela reorganizou a equipe, criou novas diretrizes e melhorou o ambiente de trabalho. Com gentileza e inteligência, conquistou o respeito de muitos, e aqueles que antes cochichavam pelas costas passaram a seguir suas orientações sem hesitação. Mas, apesar do progresso no trabalho, algo incomodava Renata. Marcos sempre estava por perto. No início, acreditava que era apenas preocupação profissional, que ele queria garantir que sua promoção tivesse sido uma boa decisão. Mas, com o tempo, percebeu que havia algo mais, os olhares demorados, as conversas longas após o expediente, o jeito como ele observava quando achava que ela não estava prestando atenção. E, o mais assustador, ela começava a sentir o mesmo. Mas como poderia permitir isso? Ele era um homem rico, poderoso, dono de um império. Ela era uma mãe solteira que, até poucos dias atrás, limpava banheiros de boates para sobreviver. Acima de tudo, não confiava em homens. Lembrava-se do abandono, da solidão, da dor que carregava desde que Gabriel nascerá. Não cometeria o erro de se envolver novamente. Então, o destino decidiu que ela precisava da verdade. Naquela noite, depois do expediente, Renata decidiu fechar o restaurante sozinha. Havia ficado até mais tarde organizando relatórios, e todos os funcionários já haviam ido embora. O silêncio do Le Palace era acolhedor. Estava prestes a apagar as luzes quando ouviu vozes na cozinha. Curiosa, aproximou-se devagar. Ele ainda não contou a verdade?
A voz masculina era familiar. Renata se escondeu atrás da parede, ouvindo sem ser vista. Não, e outra voz respondeu, hesitante. Marcos está com medo. Ela sentiu o coração acelerar. Ele precisa contar logo, e continuou o primeiro homem. Você sabe que ele só começou tudo isso porque queria testar as pessoas. Ele se disfarçou de mendigo para ver quem ainda era bom neste mundo. Renata arregalou os olhos. O chão pareceu sumir sob seus pés. Mas ele não esperava encontrar alguém como ela, e a outra voz era mais baixa, quase um sussurro. No começo, era só um teste. Mas agora ele realmente se importa com ela. Renata sentiu um frio percorrer sua espinha. Um teste. A ajuda, a promoção, o dinheiro misterioso. Tudo fazia parte de um experimento. Ela sentiu o estômago revirar. Afastou-se devagar, as mãos tremendo, e apressou-se para sair do restaurante. Assim que pisou na rua, sentiu o ar frio da noite bater em seu rosto. Precisava respirar, precisava pensar. Mas, antes que pudesse ir embora, ouviu a voz de Marcos atrás dela, Renata, espere. Ela parou no meio da calçada, o coração batendo forte. Quando se virou, ele já estava perto, a expressão preocupada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela riu, mas foi um riso amargo. Você quer mesmo saber o que aconteceu, Marcos? Ele franziu a testa, claramente confuso. Sim, claro. Então me diz uma coisa, e ela cruzou os braços. Quando exatamente você decidiu que eu era um experimento interessante para o seu joguinho? O rosto de Marcos empalideceu. Renata, não. Ela o interrompeu, sentindo a raiva crescer. Eu ouvi tudo. Ouvi seus amigos falando sobre o seu grande teste, sobre como você queria saber se as pessoas ainda eram boas. Ela deu um passo à frente, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu fui apenas um teste para você, Marcos. Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder imediatamente. Renata soltou um riso incrédulo. Foi tudo mentira, não foi? Você não me ajudou porque queria. Você ajudou porque queria provar alguma coisa para si mesmo. Marcos fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. No começo, sua voz saiu baixa. Sim, foi um teste. Renata sentiu como se levasse um golpe no peito. Mas não demorou para que isso deixasse de ser um experimento, e ele continuou, dando um passo à frente. Quando vi você naquela noite, pagando a comida para alguém que você acreditava ser um mendigo, algo mudou em mim. Ela não respondeu, não confiava nele. Você foi a única pessoa que me olhou e viu mais do que um farrapo sujo, e sua voz carregava um peso de verdade. E eu não sabia como lidar com isso. Ela balançou a cabeça, as lágrimas ardendo em seus olhos. Você poderia ter contado desde o começo. Eu tive medo. Medo de quê? Marcos respirou fundo. Medo de perder você. O silêncio entre eles foi denso. Renata olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva, dor e algo que não queria admitir. Ele havia mentido, mas havia ajudado. Havia enganado, mas havia cuidado. Ela não sabia o que fazer. Eu não posso confiar em você, e disse, finalmente, a voz embargada. Marcos baixou a cabeça. Eu sei. Mas vou provar que pode. Ela não respondeu. Apenas se virou e caminhou para casa, deixando-o para trás. E Marcos, pela primeira vez em anos, sentiu o medo verdadeiro, o medo de ter perdido a única pessoa que realmente importava. Os dias que se seguiram foram de silêncio absoluto. Renata evitava qualquer contato com Marcos, recusando-se até mesmo a atender suas ligações.
No Le Palace, mantinha sua postura firme como gerente, lidando com funcionários e clientes com profissionalismo, mas, por dentro, havia uma tempestade. Sentia-se enganada, traída. Afinal, toda a ajuda que receberá não fora real. Não fora porque Marcos se importava de fato, mas porque ela era um experimento para ele. As palavras dele naquela noite ainda ecoavam em sua mente. No começo foi um teste, mas não demorou para que isso deixasse de ser um experimento. Mas como poderia acreditar? Naquela manhã, percebeu que Gabriel estava diferente. Desde que brigara com Marcos, ele não aparecerá mais para visitá-los, e Gabriel sentia sua falta. Mamãe, o senhor Marcos fez alguma coisa errada? Renata se abaixou e acariciou os cabelos do filho. Ele mentiu para a mamãe, meu amor. Mas ele é uma pessoa má? Ela respirou fundo. Eu não sei, ele sempre foi bom para a gente. Renata forçou um sorriso e beijou a testa do filho. Vamos nos arrumar. Hoje é um novo dia. Mas ela sabia que aquele dia traria mais do que apenas trabalho. Naquela tarde, quando chegou ao Le Palace, foi surpreendida por um anúncio inesperado. Marcos havia convocado uma reunião geral com todos os funcionários e clientes regulares. Ela sentiu o estômago revirar. Sabia que ele faria algo para tentar se redimir. Quando entrou no salão principal, viu que o restaurante estava lotado. Clientes importantes estavam sentados nas melhores mesas, funcionários se reuniam em um canto e, no centro do salão, estava Marcos, vestido com seu terno impecável, mas com um olhar diferente. Ele parecia cansado, mas determinado. Quando Renata cruzou a porta, ele imediatamente a viu e então começou a falar: obrigado a todos por estarem aqui hoje. Tenho algo importante a dizer, algo que não posso mais guardar. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Há algumas semanas, tomei uma decisão que mudou minha vida. Disfarcei-me de mendigo e entrei neste restaurante, querendo entender se ainda existia bondade genuína no mundo. O burburinho entre os funcionários começou. Muitos não sabiam dessa verdade. Marcos prosseguiu: eu estava cego pela minha própria fortuna. Achava que as pessoas só se aproximavam de mim por interesse. Mas então, naquela noite, Renata apareceu. Os olhares se voltaram para ela. Renata sentiu o rosto esquentar, mas manteve-se firme. Ela foi a única pessoa que me olhou nos olhos e me tratou com dignidade, a única que se importou com alguém que, aos olhos de todos, não tinha nada a oferecer. A emoção em sua voz era evidente. No começo, foi um teste, mas eu não esperava que aquele simples gesto mudasse tudo para mim. Renata me ensinou que ainda existe bondade verdadeira. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de significado: eu sei que errei. Sei que deveria ter contado a verdade desde o início, sei que machuquei você, mas, mais do que tudo, eu sei que nunca conheci alguém como você. O restaurante estava em silêncio absoluto. Todos esperavam o que aconteceria a seguir. Por isso, Renata, e sua voz saiu mais baixa agora: quero te oferecer algo que não tem nada a ver com dinheiro ou status. Ele deu um passo à frente. Quero construir algo verdadeiro com você, se você me permitir. Renata sentiu o coração bater descompassado. Nunca esperou por algo assim. Nunca imaginou que, depois de tudo, Marcos fosse se expor dessa forma. Olhou ao redor. Os clientes a observavam com curiosidade, os funcionários estavam chocados. Gabriel, que estava ao lado de Dona Clara no fundo do salão, tinha um sorriso brilhante no rosto. Então, sem pressa, Renata deu um passo à frente. Eu não preciso de um homem rico ao meu lado, Marcos. Sua voz soou firme, mas doce. Ele assentiu, parecendo compreender. Mas ela continuou, olhando fundo nos olhos dele: talvez eu precise de alguém que enxergue além das aparências.
A tensão no ar foi quebrada quando um sorriso apareceu nos lábios de Marcos, e naquele momento, Renata percebeu que, apesar de tudo, acreditava nele. Porque, no fim, o amor verdadeiro não nasce do dinheiro nem da posição social. Ele nasce da verdade. E Marcos finalmente estava sendo verdadeiro. Gabriel correu até eles, rindo animado, e Marcos o pegou no colo, sem hesitar. Quer dizer que agora nós somos uma família? Perguntou o menino, os olhos brilhando de esperança. Marcos olhou para Renata, esperando sua resposta. Ela sorriu, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que sua vida estava no caminho certo. Sim, Gabriel, respondeu, segurando a mão do filho e a de Marcos ao mesmo tempo. Agora nós somos uma família. O restaurante explodiu em aplausos, e, naquele instante, Renata soube que havia encontrado algo que jamais imaginou, uma segunda chance para ser feliz. E assim, diante de todos, Marcos e Renata encontraram algo muito mais valioso que dinheiro ou status, a certeza de que, por trás de cada aparência, sempre pode existir um coração disposto a amar e a ajudar. Foi o fim de um ciclo de mentiras, mas o começo de uma família unida pela verdade. Se você sentiu que esta história tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo, tocado, e conte para nós qual parte mais emocionou você ou que lição vai levar consigo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias inspiradoras como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima!